Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Você já cumprimentou aí essa pessoa que está do seu lado? Disse para ela: que bom que você está aqui. Quantos estão felizes por estar mais uma vez na presença do Senhor? Pode dizer amém? Quantos nessa noite têm motivos para agradecer ao Senhor? Pode dizer amém? Aleluia. Eu gostaria que você então saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente para a gente adorar, celebrar, engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Só quem tem fome, sede da presença, venha para perto do altar, se aproxime. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, querido. Se você que saiu da sua casa e veio para este lugar com o intuito, com o desejo de se aproximar ainda mais de Deus, eu digo para você que você está no lugar certo, amém? Pode chegar aqui mais perto, ó. Eu não vou pular, não vou morder ninguém. Eu acredito que o pessoal também não, né? Jantaram já? Tá todo mundo já de barriga cheia, fica tranquilo, amém? Você pode por um instante fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, ou erguer as suas mãos o mais alto que você puder. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar, Jesus. Se sinta à vontade nessa noite para passear no nosso meio, Pai. Não há outra razão, não há outro motivo de estarmos aqui, se não for para exaltar o teu santo nome, se não for para engrandecer ainda mais o teu santo nome, Jesus. Só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. E nessa noite nós te damos toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Se sinta à vontade para passear no nosso meio e fazer aquilo que só o Senhor sabe e pode fazer, Jesus. Exaltamos teu nome, reconhecemos teu senhorio nesse lugar, Jesus. Sabemos que o teu nome está acima de todo nome, e só o Senhor, somente o Senhor é digno de ser adorado. Se você concorda com essa oração, querido, eu gostaria que você desse um forte aplauso ao Senhor, exaltasse o nome dele nesse lugar. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Se você puder levantar as suas mãos e iniciar esse momento agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa noite. Mais uma vez aplaudir a Jesus bem alto, bem forte. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer,
tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. E tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E tu fazes que tudo. Vamos lá, declare bem forte isso com fé. Tu fazes que tudo. Oh, tu fazes que tudo. Sim, tu fazes que tudo. Se o choro dura uma noite, a alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
onde você está, feche os seus olhos, comece a exaltar o nome do Senhor. Levante suas mãos, comece a dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto nós amamos a presença dEle. Aí no seu lugar exalte o nome do Senhor com suas próprias palavras. Comece a entronizar o nome de Jesus. Sim, Senhor, o Senhor é o centro desse lugar, o Senhor é o centro desse encontro, Jesus. Sim, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome vale, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu
acima está. Teu nome, sim, Jesus, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome vale, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, preparando um caminho, endireitando as veredas, vais diminuindo, que importa que ele cresça. Ele é o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo, amor, dono dos meus dias, e é por ele que eu estou gastando minha vida. Dos meus caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuir.
sua própria adoração ao Senhor, dizendo palavras de amor que somente o nosso Deus pode ouvir. Vamos lá, igreja, começa a levantar a sua adoração. Não dependa de letras, não dependa de um cronograma, libere a sua adoração agora. Palavras que somente o nosso Deus merece ouvir e pode ouvir da sua boca. Diga quanto você o ama, o quanto você o adora. Expresse com os seus lábios e com o seu corpo o tamanho do seu desejo de ter mais do Senhor. Nós te adoramos e te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Nosso início, nosso fim, o nosso hoje, o amanhã pertencem a ti, Senhor. Somente a ti, somente a ti. Vamos lá, eu sei que você pode aumentar o volume da sua voz. Que os céus e a terra escutem a nossa adoração aqui nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o único digno de ser adorado aqui, de ser exaltado nessa noite. Bendizemos o teu nome, tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 poderoso, exaltado és. Te amamos, nós te amamos, te amamos, te amamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Oh Senhor, nós te adoramos, te benzemos. Nós te adoramos e te bendizemos.
bendizemos, Espírito Santo. Oh, nós te adoramos e te bendizemos. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, Jesus, e a honra, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nós te honramos, te bendizemos, nós te amamos, oh Espírito Santo. Oh, nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos tanto, tanto, tanto. Te amamos, te amamos tanto, tanto. Nada mais satisfaz. Eu quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Você pode cantar isso? Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz.
digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. E santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus, digno de e aleluia, e aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. E aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
levantar as suas mãos lá em cima e aplaudir bem forte a Jesus. Ele que é santo, único, digno de receber toda adoração. Ele é santo, santo. Vamos lá, igreja, eu sei que você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite que já está sendo incrível. Nós te exaltamos e te bendizemos, e sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para derramar nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode de novo aplaudir a Ele que merece. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento com a graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui são apaixonados pela presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de a gente ir para a palavra, eu gostaria de mais uma vez falar com o Senhor. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nessa noite nós reconhecemos a Tua presença, reconhecemos a Tua majestade. E nesse momento nós pedimos que a Tua presença simplesmente aumente aqui, aumente a intensidade. Pai, que os nossos corações possam realmente sair daqui queimando de mais amor por Ti. Que nós possamos ser como crianças que pedem o colo do Pai. Que nós possamos ser como Teus filhos pedindo o Teu colo e o Teu abraço aqui nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a liberdade de Te adorar. Quantos irmãos nossos são perseguidos por amor a Ti, simplesmente por crer em Jesus, e nós aqui somos livres, e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, irmãos, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Jun. Eu sou de Americana. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Quero cumprimentar os pastores. Muito obrigado. Trago um abraço do meu pai, o pastor Hugo, ali da Igreja com Propósito Americana. Minha mãe, pastora Silvania. Um abraço para os pastores, um abraço para toda a igreja. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, justamente falando do tema que particularmente eu sou apaixonado, que é adoração. Eu sou apaixonado. E assim, é interessante porque eu quero, antes de começar mesmo, de a gente aprofundar na palavra aqui, eu quero explicar o porquê que eu sou apaixonado. Primeiro, que quando se fala de adoração, normalmente as pessoas já conectam com aquilo que é de música, né? Adoração é música. Não, adoração não é música, tá? Mas
parece que todo músico é tendencioso a gostar da temática adoração. E não é diferente, eu amo o tema adoração. Só que uma das coisas é que eu cresci, quando eu nasci, meus pais já eram pastores. E eu cresci dentro da igreja literalmente. Assim, eu tenho mais memórias dentro da igreja do que em casa, para vocês terem uma noção, porque eu vivia dentro da igreja. Porém, quando eu estava em casa, não era diferente, porque o contexto de adoração dentro de casa era muito palpável também, era muito real. Eu lembro de uma vez, quando eu era adolescente, meu pai, ele teve a brilhante ideia, né? Obviamente assim, eu acredito que foi direção do Espírito Santo, de comprar uma caixinha de som, a mais simples de todas, e ele teve a brilhante ideia de deixar 24 horas tocando louvores naquela caixinha. 24 horas. Agora você imagina um adolescente acordando de madrugada escutando "Eram 100 ovelhas", porque você acha que era música atual? Não, músicas antigas. Tem alguém que é das antigas aqui? Deixa eu ver. Crente raiz, tem algum crente raiz aqui? Olha só, é mais crente moderno, worship, né, como dizem. E eu lembro que eu acordava de madrugada, gente, era todos os dias, com músicas muito antigas. Para você ter uma ideia, tinha uma das músicas lá que era uma composição de Martim Lutero. Mais de 500 anos atrás a música foi composta e tinha no radinho do meu pai, né? Poderoso Deus, as antigas, né? Quem é que gosta de música antiga aqui? Deixa eu ver. Bom demais, né? Igual a gente cantou aqui, coroamos. Bom demais, não é verdade? Parece que tem mais unção, né? Você começa a cantar, parece que começa a derramar óleo na parede, assim, de tanta unção que tem essas músicas. E eu lembro que eu acordava de madrugada e eram essas músicas. Só que não era uma qualidade boa, né, irmãos? Aquela caixinha de som bem simples. Mas eu cresci nesse contexto. E se não tinha a caixinha de som 3 horas da manhã, eu acordava, porque a minha mãe, ela sentiu a direção de Deus de orar pelos filhos na madrugada. Mãe, você tem tantas horas do dia para orar, você vai escolher 3 horas da manhã. Só que a minha mãe, irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Ela não era calma e pacífica na oração. É aquela batalhadora de guerra espiritual, sabe? Que mata demônios só na fala, sabe? Perseguidoras de Satanás. É a irmã do coque já desde a infância. Minha mãe de madrugada, ela não chegava assim: Senhor, abençoe meu filho. Era uma massagem cardíaca que ela fazia em mim, com o meu irmão. Em nome de Jesus. 3 horas da manhã. Colocava a mão na minha cabeça: sai agora, em nome de Jesus. Aí no outro dia: mãe, você acordou, filho? Não. E eu cresci nesse contexto. Meu pai assim, um pastor japonês. Eu não sei se vocês conhecem a cultura japonesa, mas é um nível de, assim, exigência absurda. Não podia, assim, mínima vírgula fora do lugar, meu pai já: calma aí, meu filho. E eu cresci assim. E quando a gente ia ler a Bíblia, meu pai, ele não se conformava se eu fosse ler a Bíblia no sofá ou na cama. Aí você me pergunta: ué, e aonde que lê, né? Precisava necessariamente eu estar numa mesa com um ponto de luz focado na minha Bíblia, para eu poder ler a Bíblia. E é assim que eu cresci. Caixinha de som 3 horas da manhã, minha mãe fazendo massagem cardíaca em mim e no meu irmão, e eu tinha que ler a Bíblia com a maior luz do mundo ali na Bíblia, para ser literal, né? Luz do mundo. Nós somos, né? A palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os meus pés. Era literal. E eu cresci, isso dentro de casa. E quando eu estava na igreja, mesma coisa. E eu cresci nessa realidade de todo momento cercado daquilo que nós falamos de adoração. E por que eu estou falando cercado de adoração? Porque, como eu disse, adoração não é um estilo de música. A música calma é adoração, música mais agitada é celebração, é louvor. Não, adoração, como muitos já conhecem a frase, é um estilo de vida. E é real, vamos colocar que é um estilo de vida. Só que eu gosto de pensar que a adoração vai te levar a viver para aquilo. Eu gosto de pensar dessa forma. Quando nós falamos que eu adoro ao Senhor, eu estou dizendo que eu vou viver para aquilo.
Esses dias atrás, eu vi um homem, um flamenguista, que por sinal em nome de Jesus vai perder amanhã, amém? Só alguns, né? Quer ver manifestar aqui? Tem algum corintiano aqui? Senhor, liberta agora em nome de Jesus todos os cativos. Brincadeira. Mas eu vi um flamenguista que ele tatuou a camiseta do Flamengo em todo o seu tronco aqui. Ele tatuou, ele tira a camiseta do Flamengo, ele tá com uma tatuada. Aí eu te pergunto, ele vive para isso? Ele vive para ser um torcedor do Flamengo? Tanto time para torcer vai ser o Flamengo, né? E por que eu estou te falando isso? Porque basicamente ele é um adorador do Flamengo. Porque tudo que ele faz gira em torno de ele ser um torcedor do Flamengo. Agora, quando nós falamos que nós vamos ser um adorador de Deus, um adorador do Senhor Jesus, tudo em nossa volta é para Jesus. Amém? Então, quando nós falamos de adoração, eu falo, tudo que cercava a minha vida era Jesus. Era Jesus. Irmãos, e quando eu ia para um lugar, um contexto onde não tinham cristãos, não tinham pessoas que serviam a Jesus, e eu escutava um palavrão, para mim era o cúmulo, porque o meu pai, nem chato ele falava, ele chega, perdão pela palavra, irmãos, mas essa pessoa é um bobo. O meu pai, isso é nossa, meu Deus, irmãos, perdão pela palavra, mas que pessoa chata. E esse era o maior palavrão que eu escutava no meu dia a dia. Tudo o que me cercava era Jesus. Tudo o que me cercava, tudo o que eu vivia, tudo o que eu fazia, estava relacionado a Jesus. Eu cresci dessa forma. Só que uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: chegou um determinado momento que, infelizmente, como um adolescente padrão, em nome de Jesus, os adolescentes daqui não são assim, em nome de Jesus, eu comecei a me questionar de algumas coisas, sabe? Eu comecei a me questionar, e isso me levou a, infelizmente, começar a fazer algumas coisas que não eram tão envolvidas, Jesus não estava tão envolvido naquilo. E eu não estou aqui falando para adolescentes, eu estou falando que em um determinado momento da minha vida eu comecei a cometer erros e cair no pecado. E uma das coisas que hoje eu entendo é que quando nós falamos de adoração, e se adoração é viver totalmente para Jesus, nós podemos falar que uma das características fundamentais de um adorador é santidade. Santidade. E na verdade o que eu quero falar nessa noite é sobre santidade. O foco vai ser santidade, e isso tem total a ver com adoração. Para que você que não sabe, a palavra santidade, se a gente fosse resumir ela, significa separado. Santidade é ser separado. Então quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos, é que nós devemos ser separados para Deus, em outras palavras. E foi aí então que eu falei assim, eu preciso ser santo. Agora, quando eu comecei a me envolver de novo com o Senhor Jesus e a me aproximar dele e me santificar, eu comecei a ler a Bíblia, até que chegou um determinado momento que eu vi uma história que eu falei, Senhor, mas por quê? Quando a gente chega no livro de Reis, de 1º e 2º Reis, a Bíblia vai descrever sobre vários reis do povo de Israel. E nos livros de Reis, a Bíblia vai descrever sobre alguns reis que Deus falava que eles eram pessoas más, homens que eram reprovados pela sua pessoa. Deus reprovava alguns reis. Aí eu comecei a me perguntar, como é possível um rei que cresceu cercado pelo povo de Deus, eles tinham acesso a toda a história do povo de Israel, eles tinham acesso a todo o ensinamento que desde Adão até eles, o que Deus tinha feito, eles que estavam governando um povo que passou e atravessou o mar, como esse povo chegava a um nível de começar a ter atitudes que Deus falava assim, são pessoas más, eu não aprovo eles. Irmãos, eu não sei você, mas se eu vivesse
a possibilidade de ver um mar abrir no meio, atravessar na terra seca, eu acho que eu não ia ser incrédulo para o agir e o mover de Deus. Pelo contrário, eu ia me entregar muito a Ele. Os reis que tiveram a possibilidade de governar o povo que viu chover comida do céu. Meu irmão, eu não sei vocês, mas pensa num milagre que eu já pedi para o Senhor. Senhor, manda aquela picanha amanhã chovendo do céu. Imagina que beleza. Você dorme e se acorda assim, churrasquinho hoje, né? Você só acende a lenha ali, carvão, põe a grelha. Senhor, chegou o momento de o Senhor mandar a comida do céu. Imagina que maravilha chover comida. Coisa boa, né? Coisa boa. Bater na pedra e sair água. Nossa, Senhor, começa agora a brotar Coca-Cola dessa mesa, Senhor. Eles viram milagres absurdos, e mesmo assim se corromperam. Como eles se corromperam? E quando eu comecei a falar, Espírito Santo, como essas pessoas se corrompem, como deixam de ser adoradores depois de ver o milagre, aí eu faço uma conexão com as pessoas de hoje. Quantas pessoas você conhece que já tiveram respostas de oração sendo respondidas, milagres na vida, provisão financeira? Quantas vezes nós aqui vimos num culto e a palavra do pastor foi pra gente uma resposta de Deus, aí chega na terça-feira no trabalho, nós agimos como pessoas que Deus reprova. A gente chega aqui num domingo e nós somos adoradores santos separados. Oh, aleluia, coroamos separados. Mas quando chega na quarta-feira, que o patrão é muito grosso e foi arrogante e bruto, eu sou o primeiro a esquecer que eu tenho uma postura de ser separado, de ser adorador, de ser santo. Aí a minha boca que cantou coroamos é a mesma boca que agora vai começar a falar um monte de palavrão pro meu chefe. Ou os homens aqui que gostam de futebol, você quer ver o caráter do homem, coloca ele para jogar futebol. O cara não é que ele fica endemoniado, o cara ele fica tão alterado que é ele que entra no demônio, de tão podre que o cara fica no futebol. Mas por quê? E eu comecei a me questionar, Senhor, como pode? Como pode as pessoas serem assim? Experimentarem do milagre, ver Deus agir, saber que Deus é poderoso, mas na hora de uma crise, na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade, nós somos os primeiros a dar as costas. No domingo somos adoradores, mas na segunda nós somos os mais pecadores. No domingo nós somos santos, mas na terça-feira nós somos aqueles que Deus fala, eles são maus. Não acontece desde o povo de Israel. Foi aí que então que o Espírito Santo ele falou assim, vai lá e começa a ler e preste atenção naquilo que eu falo para o povo de Israel. E no livro de Deuteronômio capítulo 7, a Bíblia vai contar a história de quando o povo estava para entrar na terra, e Deus chega e fala assim, quando vocês entrarem lá, o povo que estiver lá dentro, tira todo mundo, nenhum de vocês pode se casar com aquele povo, não case, não tenha relacionamento com ninguém que estiver lá dentro. E quando eu li esse texto eu falei, nossa, o que é xenofobia? Não pode ter relacionamento com outras raças? Aí Deus falou, não, eu nunca tive problema com ninguém, porém, existe algo da natureza humana, que quando se mistura com uma cultura que não pertence a mim, são tendenciosos a deixar de ser santos. Quando existe a mistura de crenças, de princípios, não é mais separado, é misturado agora. Se santidade é separado, quando nós nos misturamos com aquilo que não condiz com o reino de Deus, nós deixamos de ser santos, porque agora nós somos misturados. Deus não tinha problema com os hititas, saveus, gigarzeus, não tinha, ferezeus, não tinha problema com nenhuma tribo. O problema é que essas tribos, esses povos iam influenciar o povo de Israel, ia misturar a cultura, ia misturar as crenças. A gente vê algumas vezes na Bíblia, quando alguém do povo de Deus se relacionava com outros povos, eles paravam de adorar Deus para começar a adorar deuses.
E não é diferente nos dias de hoje. Toda vez que nós nos misturamos com aquilo que não condiz com o Senhor, nós deixamos de ser separados, nós deixamos de ser santos. Automaticamente não tem como a gente falar que nós estamos adorando ao Senhor. Em Ezequiel 44 vai falar o seguinte: tenha uma diferença entre o santo e o profano. Nós precisamos separar, isso é santo, isso é separado, isso é exclusivo para o Senhor, e aquilo ali não é. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. E que exista uma separação muito clara, que não haja uma mistura nas nossas vidas daquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus. E por isso que eu queria falar com vocês brevemente sobre 3 pontos na qual nós precisamos prestar atenção para realmente saber se nós somos santos, separados, e isso, consequentemente, se nós somos verdadeiros adoradores. Então, para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios. Se você não trouxe a Bíblia em papel, pode ser pelo celular. 2 Coríntios capítulo 6. Segunda Coríntios 6. Amém? Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Agora, o que é ídolo? A palavra ídolo, se você pesquisar no Google o significado da palavra ídolo, vai descrever o seguinte: pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração, imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Isso é ídolo. Cuidado com os ídolos. E antes que você fale assim: está amarrado, eu não sou idólatra. O que na sua vida que não é Deus, mas que ninguém pode tocar? O que? O que na sua vida é intocável, inegociável, imutável, que não seja aquilo que é do Senhor? Olha aqui que fala no versículo: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Quando a gente fala de templo de Deus, nós podemos aplicar de 2 formas. A primeira, eu gostaria de falar que é o templo prédio, tá? O prédio aqui, esse lugar, a construção, templo de Deus. Aqui é um templo e pertence ao Senhor, é consagrado ao Senhor. Então nós vamos aplicar dessa forma. Agora deixa eu te falar, se você vem num culto aqui nesse lugar que é para o Senhor, e você vem com um pensamento assim: o pastor tem que pregar uma palavra que vai ser uma resposta para mim, senão eu nem quero ouvir. Não, o pastor ele tem que falar uma palavra que vai confirmar aquilo que eu acredito. Não, o louvor tem que ser a música que eu gosto, senão eu nem vou levantar a mão. Não, porque o irmão lá da igreja, ele tem que me cumprimentar. Quando nós começamos a colocar o eu como o principal das minhas ideias, dos meus desejos aqui na igreja, você está vindo aqui para se auto-adorar, porque você é o seu próprio ídolo. Eu vou lá na igreja, mas se o pastor falar algo que eu não concordo, eu não vou ficar. Pera aí, mas o pastor tem que pregar algo que você concorda ou que está de acordo com a Bíblia? Não, se o pastor não fala, se Deus não falar através de fulano de tal, eu não volto mais para a igreja. Então pera aí, então é sobre você, é no seu tempo, é na sua maneira, é no seu gosto. E se ídolo é coisa ou pessoa intensamente admirada, e você é o foco de um culto, você é o seu próprio ídolo.
Ah, mas templo de Deus não é o prédio. Nós somos o templo. Nós somos templos do Espírito Santo. E de verdade. E o que está no centro do seu coração? Qual que é o centro dos seus desejos? Os desejos que você tem é para fazer o seu nome crescer ou o nome de Jesus crescer? Eu quero ser rico. Em nome de Jesus eu declaro riqueza nessa igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu lembro, vou fazer um parênteses aqui só para vocês entenderem. Uma vez eu lembro que em casa meus pais, a gente estava passando por um aperto financeiro, e meu pai começou a orar: Senhor, nós precisamos de provisão financeira. E eu lembro que naquele dia minha mãe colocou roupa para lavar, e de repente na máquina começou a aparecer dinheiro. Aí ela: Hugo, você colocou dinheiro no bolso? E eu pus meu pai: não, nem tenho dinheiro para deixar no bolso. Irmãos, apareceu R$500 na máquina. Eu declaro máquina de lavar que dá dinheiro para todo mundo aqui, amém? Oh, aleluia. A pessoa até batizado no Espírito Santo, né? Oh, aleluia. E deixa eu falar um negócio para você. É do desejo do Senhor fazer você prosperar financeiramente. Mas para que Deus vai fazer você prosperar financeiramente, se o intuito de você ser próspero é simplesmente porque eu quero ser rico, porque eu quero poder gastar, porque eu quero poder ter roupas, porque eu quero, e aonde está eu quero abençoar os outros? Aonde está eu vou investir na igreja para ela crescer? Aonde está eu vou investir em missões? Automaticamente você é o templo do Espírito Santo? Mais ou menos, porque você está dividindo cômodo com ele aí dentro. Francis Chan, ele fala o seguinte: como ficaria sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como seria essa igreja se todos os membros que entrarem aqui dentro tivessem o mesmo nível de comprometimento com Deus que você tem? Seria uma igreja adoradora e apaixonada, santa? Ou seria uma igreja profana, mal aos olhos do Senhor? Nós precisamos quebrar todos os ídolos. Isso começa a quebrar a nós mesmos. Que Ele cresça e que eu diminua. Aqui, em nome de Jesus, é uma igreja de adoradores, amém? Só que para isso é constantemente quebrar os ídolos. Será que o dinheiro está sendo seu ídolo? Seu objeto de maior veneração e admiração é dinheiro? Será que o seu ídolo está sendo o seu trabalho? Ah, pastor, sabe o que é? Eu não vou mais servir, não vou ser mais voluntário aqui na igreja, não vou mais ajudar porque trabalho, eu preciso trabalhar. E eu entendo que às vezes o seu trabalho tem horário muito louco, muito diferente, mas parar de servir o povo de Deus por causa de trabalho, toma cuidado. Eu não estou falando que é em todos os casos, mas toma cuidado para não estar caindo num erro de colocar o seu trabalho como um ídolo. Vocês que estão no relacionamento de namoro, às vezes seu namorado, sua namorada são seus ídolos. O filho nasceu, o filho se torna um ídolo. Não pode mais nada na igreja porque tem filho. Minha filha está ali em algum lugar. Ela tem 7 meses. Não sei onde ela está. Está com alguém ali. Sabe por quê? Porque se eu estou aqui é porque eu cresci dentro da igreja. Eu não me tornei um empecilho para os meus pais adorarem o Senhor. E eu não posso deixar que a minha filha, que eu amo muito, se torne um motivo de eu não querer mais me engajar na igreja. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou tornando a minha filha uma ídola para mim. E automaticamente eu estou me tornando um péssimo pai, porque eu não estou ensinando ela a amar e a buscar Jesus. Nós temos que tomar cuidado com os ídolos. Tome cuidado com os ídolos. Eles não podem ser um motivo de fazer a gente se misturar. Devemos ser santos e separados para Jesus. Amém? Vira para a pessoa do seu lado aí, ou para a pessoa próxima a você, e fala assim: seja santo. Aleluia.
O segundo ponto está em 1 Coríntios agora. Capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. Diz o seguinte, vou ler ali: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Numa outra versão, a minha filha aqui, gente, minha esposa. É difícil pregar aqui olhando para ela, dá vontade de pegar ela, gente. Mas continuando, existe uma outra versão que vai falar: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E sabe o que é interessante nesse texto? Esse texto já quase virou um ditado popular. Já viu? É tipo: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já reparou que virou quase um ditado popular? Mas na verdade é Bíblia. Tudo me é lícito, eu tudo posso, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E é interessante que ultimamente eu tenho observado que muitas pessoas têm usado desse texto como uma desculpa para pecar. Já reparou? Mas tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas isso me convém. Você já parou para pensar, gente, que não é bem assim? A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é o seguinte: aumente o crivo. Vocês já repararam que o crivo, assim, a gente está aumentando as possibilidades do que é permitido e diminuindo aquilo que não convém? A gente fala: não, mas isso aqui não convém. Não, agora convém. O crivo do que convém ou não a gente está baixando. Aquilo que a gente determina que é conveniente para Deus e para o reino, para um adorador, a gente está jogando lá embaixo, aumentando as possibilidades e deixando elas serem infinitas. Porque antigamente eu não podia nem falar bobo. Hoje o palavreado que existe na minha boca, não, mas é que foi conveniente para o momento. Palavrões de baixo escalão. Eu traindo, adulterando? Não, só foi uma olhadinha. Porque é permitido, mas não convém. Não convém ter a traição. A olhada não é tão inconveniente assim, não. Eu amo música. Aí vai escutar músicas que falam de adultério, de fornicação, músicas que exaltam o próprio ego. Tudo é lícito, tudo eu posso, mas isso não convém. Não, mas eu estava num churrasco, qual que é o problema de eu ouvir? Eu estava no carro sozinho. Não é inconveniente eu escutar isso. E a gente está abaixando a régua daquilo que é conveniente em relação a Deus. Sabe uma história que eu escutei, que inclusive está aqui o Igor, né? Grande amigo meu ali de Limeira. A minha mãe, uma vez, ela me contou uma história que está relacionada ao pai dele. Minha mãe, ela me contou como que foi que ela teve o batismo com o Espírito Santo. Vários anos atrás, assim, alguns milhares de anos atrás, a minha mãe era jovem, né? Só não conta isso pra ela, irmãos, foi brincadeira, tá? Tem alguns irmãos: nossa, meu Deus, é brincadeira, tá? Mas a minha mãe, quando era jovem, ela estava num grupo de jovens que ia ter um período de oração naquele dia. Naquele dia estava o pai do Igor, também nessa reunião de oração. E antes de começar o período de oração, o Vladimir, que é o bispo Vladimir, ele acabou falando com a minha mãe de um jeito que a minha mãe não gostou. Mas, irmãos, assim, foi só uma situação um desentendimento. Minha filha está adorando o Senhor ali, nossa. E passou. E minha mãe ficou chateada, mas assim, não foi pecado. Não é que ele humilhou ela, não, foi um desentendimento na fala que a minha mãe não gostou. E eles entraram para o salão e eles começaram a orar. Naquela noite, meu pai,
ele sente um desejo de falar para os jovens o seguinte: jovens, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E na hora que meu pai falou isso, o bispo Vladimir ficou tão incomodado, que no meio da oração ele atravessa a roda, chega de frente com a minha mãe e fala assim: me perdoa, porque eu pequei. Não condiz como um cristão tratar alguém como eu te tratei. Eu errei, eu pequei, eu errei com você, eu errei com Deus, me perdoa. Naquele momento o Espírito Santo invadiu aquele lugar. A glória de Deus começou a invadir os corações daqueles jovens. Eles começaram a se batizar no Espírito Santo por causa de um pedido de perdão, de um desentendimento. E você fala: o que isso tem a ver com o aumentar o crivo? Porque o bispo, ele aumentou o crivo do que ele considerava pecado, o que para muitos poderia ser simplesmente um mal entendido. Ele falou: não condiz comigo, porque eu quero ser separado e santo. Por que nós queremos mudar o que convém somente para baixo? Por que a gente não se incomoda simplesmente? A pessoa se ofendeu comigo, o problema dela, é ofendida, é cheia de mimimi. Ao invés de a gente falar assim: não, eu preciso me arrepender pelo jeito que eu tratei a pessoa. A gente está abaixando a régua do que é conveniente, ao invés de a gente subir. Aumente o crivo do que é conveniente em relação a ser santo e separado para o Senhor. Você quer ser um adorador? Seja aquele que mais fala: não convém, porque eu sou separado. João 3,30 fala: convém que ele cresça. Mais uma vez eu falo esse texto: convém que ele cresça. O que é conveniente é o que faz Jesus crescer. O que é conveniente é aquilo que destaca o nome de Deus. O que é conveniente é aquilo que enfatiza os feitos de Deus na minha vida. Não me importa se o meu nome está em jogo, não me importa se a minha reputação está em jogo. Se Deus está sendo glorificado, se Jesus está sendo exaltado, é isso que convém. Nós precisamos aumentar o crivo do que convém. Aumente o crivo, que eu tenho certeza que a sua vida vai começar a ser mais e mais separada para o Senhor, mais e mais. Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto está em Mateus 4, no primeiro versículo. Mateus 4:1. Versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O terceiro e último ponto que eu quero falar para nós aqui sermos adoradores separados é: se prepare. Se você lembra dessa história, Jesus ele foi até o deserto para ser tentado por Satanás, e num determinado momento Satanás começa a usar da Bíblia, das Escrituras, para tentar Satanás, para tentar Deus. Satanás começou a usar das Escrituras para tentar a Deus, tentar Jesus no caso. E Jesus ele responde: está escrito. Sabe o que nós aprendemos? Sabe por que muitas vezes nós caímos no erro de misturar o santo com o profano? Porque nós não estamos nos preparando para ser separados. Imagina se Jesus não soubesse o que estava escrito, e Satanás chegasse e falava assim: ó, está escrito isso. Jesus ia cair no erro, porque ele não estaria preparado. Mas logicamente nós sabemos que Jesus é Deus, Jesus é santo, poderoso,
E Jesus é quem mais conhece das Escrituras, e por isso ele, estando preparado, ele pôde vencer a tentação. Quantas vezes você até quebrou os ídolos da sua casa, você está até aumentando o crivo, mas chega Satanás e começa a jogar tentações na sua vida, mas pelo fato de que você não está preparado, como? Lendo a palavra, jejuando, tirando tempo de oração, você não está preparado, você cai no pecado, cai na tentação, pelo simples fato de não ter se preparado. Você quer ser separado? Você quer parar de se misturar com o profano? Se prepare, comece a abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Não ache que a Bíblia é para você trazer na igreja, para que o pregador fale da Bíblia para você. Que aqui seja um encontro de leitores da palavra, e não um encontro onde serão simplesmente ouvintes da palavra. Aqui seja um encontro de praticantes da palavra. Se prepare, meu irmão, se prepare para o mundão lá fora. Sabe, eu falei para vocês que Deus é o maior interessado em fazer você prosperar, e Satanás é o maior interessado em fazer você cair. E ele pode te tentar com o dinheiro, disfarçado da prosperidade de Deus, mas o fim das contas é você fazer com que o dinheiro seja o seu ídolo. Pronto, você caiu no primeiro ponto que eu falei. No Lucas 1:80 diz o seguinte: o menino crescia e se fortaleceu no espírito, viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Esse texto está falando de João Batista, e existe um estudo que fala que a palavra deserto no original é midbar, e a palavra deserto, midbar, em grego, hebraico, significa literalmente lugar da palavra. Então, quando nós vemos na Bíblia falando que o Espírito levou ao deserto, que Deus colocou o povo de Israel no deserto, o deserto é o lugar da palavra. O deserto, que para muitos é um lugar morto, sem vida, é um lugar propenso para você escutar a palavra de Deus, porque não existe mais nada. Quantas vezes nós precisamos simplesmente aquietar e calar tudo ao nosso redor, nos isolar do mundo externo, parar tudo, ir para um lugar que parece que não tem nem vida e falar: Senhor, agora que não tem mais nada me atrapalhando, fale comigo, porque a tua palavra que vai me sustentar, a tua palavra vai me fortalecer, para que eu possa ser separado, ser santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagine um dia calor, quente, você está debaixo do sol, 40 graus, quente, muito quente, você com aquela sede, de repente alguém chega com uma garrafa de água geladinha, você nem bebeu e você já começa a se... que delícia. Aquela pessoa, ela chega para você e fala o seguinte: essa água aqui, 99% dessa água é da fonte mais pura do mundo. 99% dela é da fonte que mais traz benefícios para o corpo humano. Mas 1% eu peguei lá do Tietê, eu despejei aqui dentro, chacoalhei, toma aqui. Você vai querer beber? Provavelmente não, porque o tanto de bactéria que tem agora no lugar que é mais puro, por causa de 1%, faz você falar o seguinte: eca, que nojo. Quantas vezes a gente chega até o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu me santifiquei, eu me separei, eu estou santo e puro 99% da minha vida, 99% das áreas da minha vida estão puras e limpas diante de Ti, mas 1% tem muito pecado.
E a gente está simplesmente falando: Senhor, fala comigo, Senhor, manda um milagre, Senhor, abre a porta, Senhor, envia a provisão. E a gente quer que o Senhor nos aceite e Ele perdoa os nossos pecados. A gente está querendo enfiar a goela abaixo de Deus, uma adoração que tem pecado no meio, sendo que nem nós mesmos aceitaríamos 1% de destruição. Simplesmente, sabe por quê? Porque eu simplesmente não estou lendo a Bíblia, estou me preparando, não estou tendo uma vida de oração. É forte, mas deixa eu te falar, você quer começar a ver o agir de Deus na sua vida? Se entregue 100%, não misture nada na sua vida que não seja para agradar a Deus. Eu quero finalizar, se a banda pudesse posicionar, por favor. Eu quero finalizar contando uma história. História de uma mulher. Desculpa se eu disser o nome errado, tá? Mas eu acredito que é Gladys Aylward, alguma coisa assim. Gladys nasceu na Europa, numa casa muito pobre, muito pobre. Quando ela chegou na adolescência, ela começou a trabalhar para ela conseguir um dinheiro. Ela não tinha estudo, não tinha capacitação nenhuma, e ela começou a trabalhar, arranjou um lugar para trabalhar ali, depois um lugar ali, até que com 26 anos ela encontra Jesus. Ela se entrega a Jesus. Jesus, eis-me aqui. E quando ela conheceu Jesus, ela ficou tão apaixonada por Jesus, ela queria tanto ser separada para Jesus, que ela falou assim: eu quero ser enviada como missionária para algum lugar. Ela se matricula num lugar de capacitação de missionários. Ela vai, entra nesse lugar, e na hora que chega para ela ser enviada como missionária, aquele lugar rejeita ela, fala: não, você não tem condição para ser uma missionária. Ela ficou indignada. Ela começa a juntar mais dinheiro, trabalhar, juntar dinheiro, até que em um determinado momento ela consegue uma quantia boa para ela conseguir viajar. Ela vende tudo que ela tinha, pega algumas trocas de roupa e todo o dinheiro, e ela compra uma passagem só de ida para a China. E quando ela chega na China, China estava em guerra com o Japão. O Japão estava destruindo a China. E ela chega lá na China e ela fica na casa de uma outra missionária que estava lá. 8 meses depois que ela chegou na China, essa missionária que a recebeu morre. E de repente ela se depara num lugar onde ela não tinha o treinamento necessário e suficiente para ser uma missionária. Não tinha ninguém para sustentar ela lá. Não tinha nada. Era somente ela e Deus. E para ela, isso já era muito mais do que suficiente. Ela tinha Deus. Ela fala: Senhor, eu estou aqui para fazer a diferença para o reino, para o Senhor. E de repente ela começa a ver que existiam muitas crianças que tinham perdido os pais na guerra. E no meio da guerra ela faz uma loucura. Ela fala: Senhor, hoje eu vou salvar essas crianças. Ela vai atrás das crianças, e no meio da guerra ela atravessa uma montanha. Ela atravessa, na verdade ela foi fugindo entre as montanhas, muito frio, resgatando crianças que ela foi encontrando. 21 dias sem um lugar para dormir fixo, sem ninguém para sustentar e fazer comida e dar alimento, sem nada, sem ninguém, era ela e as crianças que ela estava resgatando. 21 dias fugindo dos japoneses na guerra, 21 dias
atravessando lugares que poderiam ser campos de batalha, e simplesmente uma vida de oração entregue e separada para Deus. Gleides, uma mulher que não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha conhecimento, salvou naqueles 20 dias mais de 100 crianças. Uma missionária que ninguém dava nada, salvou mais de 100 crianças. Aí eu te falo uma coisa: se uma mulher que não tinha nada, não tinha intelecto, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada, decidiu viver separada para o Senhor, conseguiu transformar a vida de mais de 100 pessoas, o que vai acontecer com Rio Claro e região quando essa igreja decidir ser separada exclusivamente para o Senhor? Quando nós olhamos nessa ótica, nós conseguimos ver a política da cidade melhorando cada vez mais, a segurança da cidade melhorando cada vez mais, a educação da cidade melhorando cada vez mais, a saúde da cidade melhorando cada vez mais pessoas se entregando a Jesus, mais vidas sendo transformadas, casamentos sendo reestruturados, famílias sendo restituídas, filhos e pais pedindo perdão uns aos outros por brigas. Nós vamos ver essa cidade sendo impactada e transformada, simplesmente porque um povo falou: eu decido ser separado, adoradores separados para o Senhor. Eu quero finalizar te fazendo um convite. Eu gostaria que todos ficassem de pé agora nesse momento. Eu gostaria de te fazer um convite. Talvez hoje você está aqui e você simplesmente veio por um convite de alguém. Você simplesmente veio porque um líder te fez uma convocação. Às vezes você está aqui porque você queria ver alguém diferente. Você está aqui porque vai vir uma banda de fora, vamos lá ver. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho a convicção. Desde o momento que eu entrei nesse lugar, eu senti muito forte o Espírito Santo falando assim: existem alguns ali que eu quero levar para um novo patamar de intimidade. Existem pessoas nessa igreja que eu quero levar para um novo nível de conhecer a minha presença. Só que muitas vezes nós nos deixamos, pela vergonha, pelo medo, deixamos de dar um passo em direção àquilo que Deus está falando. Eu sinto que tem pessoas que Deus já está tocando no seu coração para hoje você estabelecer um compromisso de santidade. E às vezes você fala: não, mas Ju, eu estou vivendo uma vida de santidade. E o Espírito Santo está falando assim: você sabe que você pode mais, você sabe que você pode ir além. Eu quero convidar essas pessoas, vocês que sentem um desejo de ir mais profundo numa vida separada ao Senhor, a você vir aqui na frente como um passo de fé, falando: eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente para orar e adorar o Senhor, e vamos encerrar dessa forma, amém? Então fique à vontade, aonde você está, vem aqui na frente.
fazer a sua oração. Aonde você está, feche os seus olhos para que nada ao seu redor te distraia. E comece a ser vulnerável com o Espírito Santo, falando: Senhor, eu quero dar um passo. Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais íntimo. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Vamos lá, igreja. Não perca a oportunidade. Esqueça um pouco a pessoa do seu lado e comece a falar: Espírito Santo, me leva para esse lugar de separação, me leva para esse lugar de santidade. Espírito Santo do Senhor, se existe no nosso meio algo que não te agrada, algo que não está de acordo com o Senhor, nos mostre, gere arrependimento nos corações. Espírito Santo, toque nos corações. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.